Eu acredito que Materials Informatics é o uso das ferramentas computacionais e de ciência de dados, né, aplicado na área de materiais. Então, isso é um campo bastante extenso, mas que tem muitas aplicações, né? Então, para a gente que trabalha com tanto dados experimentais como de simulação, teoria, etc., assim, é uma ferramenta essencial. Então, permite não só análise de dados avançada, né, como também a geração, como você pensar a geração de dados de uma maneira já nesse contexto de uma outra maneira de fazer ciência. Então, é uma maneira diferente de fazer ciência e, consequentemente, ela vai permitir responder outras perguntas e obter outro tipo de informações e respostas. Já existia, né, a informática de diferentes áreas, mas em materiais, de fato, acho que um dos gargalos sempre foi como criar bancos de dados, então ter informação que tornasse isso possível, como fazer a ciência computacional ou coleta de dados, aprendizagem estatística nessa área. Então, tradicionalmente, a área de materiais, ela é já um volume menor de dados mais heterogêneos, o que dificulta consolidar a área. Mas aí foi a comunidade, assim, a pressão veio de todos os lados, né? Tanto interno como externo, e eventualmente isso acontecer. Então foi um pouco depois das outras áreas, mas aconteceu e não volta mais, né? Até a graduação, não conhecia praticamente nada da área de inteligência artificial, aplicações nas diferentes áreas. Terminando a graduação, fiz um curso de simulação computacional de materiais. Aí me encontrei, que realmente achei interessantíssimo como usar a computação, mas até então nada de inteligência artificial, aprendizagem estatística. Já depois do mestrado, eu estava fazendo simulação de materiais, aí o professor Fazio, ele tinha alguns colaboradores que estavam trabalhando nessa área e eles tinham essa proposta de como aprender propriedades de materiais baseado em informações que já existiam. Então isso aí veio, não sabia nada, e a partir de então me aprofundei, foi assim, minha área principal de aprendizagem e de estudo, e segui desde então nessa área. Eu acredito que é a possibilidade de como fazer ciência de uma maneira diferente. Então você um dia consegue estar fazendo dados de simulação, outro dia você está trabalhando com os experimentais, outro dia você está juntando tudo isso e respondendo perguntas que não eram possíveis. Então o tipo de perguntas que podem ser respondidas, que podem ser feitas, acho que muda bastante. Então, o número de possibilidades e como tudo isso é feito, acho que cativa bastante e vem para ficar. Acho que então, eles têm a vantagem de já iniciar existindo essas coisas. Então, quem é nativo digital já pensa de uma outra maneira. Quem é nativo nas ferramentas de inteligência artificial vão conseguir já pensar em outros problemas, eles não vão estar ligados às perguntas antigas, à maneira antiga de fazer as coisas. Então a dica é, entre, faça bom proveito e descubra novas possibilidades, que elas vão existir. Eu acho que é disruptivo e isso vai acontecer antes do que a gente esperava. Então, principalmente com a integração desses modelos de linguagem natural, então elas estão entrando em todas as nossas tecnologias. A partir do momento que tudo isso entra no nosso celular e tem as informações que a gente gera em tempo real, nas mais diferentes áreas, isso vai entrar não só na saúde, mas também materiais em particular, como fazer esses dispositivos, coletar informação, tomada de decisão em tempo real. Então, eu acho que a maneira como a sociedade estruturada ela pode mudar, e isso vai acontecer antes do que a gente esperava.